Hoje você vai aprender, hoje falaremos sobre viagem no tempo. E eu já fiz 2 vídeos no meu canal sobre a cultura da G2, do bigodudo, né, com seu sino, simplesmente criando máquinas para viajar no tempo, que em outra hora, 20 anos depois, foi descoberta. Então os caras ativaram aquela máquina, ela sumiu, apareceu 20 anos depois em outro local e os caras documentaram isso. Se você não sabe sobre isso, é só você assistir a parte 1 e a parte 2 sobre viagem no tempo que eu fiz aqui. Hoje nós vamos falar do Vaticano. Que delícia! O Vaticano também usando máquinas de viagem no tempo. Que delícia, né? E você achando que o Vaticano é um monte de velhozinho, né? Orando Pai Nosso, Ave Maria. Só que os caras lá também, eles têm os artefatos mais místicos que você pode imaginar. Então, assim, eu não vou poder falar o nome da palavra completa, mas nós vamos falar hoje sobre o Crono Parará Pururu Visor, né? Que se trata de um equipamento que foi criado no Vaticano, tanto com a ajuda do Albert Einstein, tanto com a ajuda do Van Braun, tá? que fundou lá a NASA, né? Simplesmente criaram, eles com a tecnologia deles, criaram esse equipamento que não é capaz de viajar no tempo, mas é capaz de acessar as memórias do passado. E os caras estavam trabalhando para acessar as memórias do futuro. Nós vamos falar sobre isso aqui. Antes de iniciar o vídeo, conheça meu trabalho, tem um link na descrição. Eu acho bom você conhecer mesmo, enquanto ainda é possível. Tomar Red Pill, entender que você é formiga operária, você é escravo, e que é hora de você parar com essa subserviência aí. Tá? E também, Telegram, todo o material de apoio, PDF, as minhas aulas estão no Telegram. Participe por lá. Lá eu notifico para você quando tem vídeo novo e também publico meu melhor conteúdo por lá. Os PDFs não estão aqui no YouTube, mas sim no Telegram. É bom você participar, porque daqui a pouco o YouTube me chuta para fora aqui. Não duvide disso, não duvide, tá? Bom, falado disso, o que é importante aqui você entender, tá? Nós vamos falar sobre Cronovisor, né? Espero que não me censure por isso, né? Mas vamos lá. E a foto de Jesus, tá? Por que a foto de Jesus? Porque eles conseguiram, né, fotografar aí o nosso Senhor Jesus Cristo, tá? Eu vou explicar como que isso funcionou. De repente, em alguns jornais na Europa, começou a circular a hipótese, né, que eles conseguiram tirar uma foto de Jesus Cristo através de um equipamento, tá? Logo depois esse equipamento foi confiscado. Confiscado. Que delícia. Na igreja de São Giorgio, né, durante a década de 40, que foi próximo ao fim da G2, teria iniciado um projeto semelhante, né, ao sino do bigodudo, né, chamado Cronovisor, ajudado por um grupo de 12 cientistas de reconhecido prestígio, né, incluindo o Van Braun, né, que é um grande cientista de foguetes, e também, né, possivelmente o Albert Einstein. Então, estavam reunidos as mentes mais brilhantes, né, em conluio, em trabalho, né, numa igreja, para você entender que as igrejas não são bem o que você... hoje em dia, igreja é para orar missa, é catequese. Mas a igreja não era isso. Igrejas têm antenas. Mas para que as igrejas têm antenas? Por que os padres no passado usavam maletas com arma e bala de prata? Por que será? Você não faz ideia, meu irmão. Hoje em dia é só um ofuscamento do que esses caras eram no passado. Se hoje você não está vendo aí esses monstros que existiam no passado, que alguém caçou eles. Né? Então, assim, a história. Se eu contar a história aqui do Vaticano, ela é muito mais profunda do que você imagina. De repente, eu pondero as palavras devido às consequências. Mas o Vaticano treinava padres não só para os exorcismos, mas também para caçar monstros. E as antigas igrejas tinham antenas para comunicação entre eles. Então eles iam para as cidades, acabavam com os monstros e muitas vezes uma necessidade de força-tarefa ali, eles se comunicavam com as antenas. Muitas vezes foram fundados monastérios, igrejas em cima de grandes buracos. Por exemplo, você tem em Portugal um buraco que eles chamam de buraco do diabo, que eles fundaram um monastério em cima para impedir os seres de baixo de irem para cima. Então, assim, o Vaticano hoje pode ser uma baita de uma porcaria, mas no passado, o que esses caras fizeram... hoje você não enfrenta monstros porque esses caras lutaram pelo passado. Aí muitos vão dizer que eram os templários. Meu irmão, não foi só os templários, não. Os padres no passado eles andavam armados com bala de prata. Agora, por quê? A pergunta principal, por quê?
Porque nós vivíamos um mundo infestado de monstros. A verdade era essa, doa quem doer. E os caras, toda igreja tem uma antena, mas nunca usam antena, porque usavam a antena para se comunicar. Ó, aqui tem monstro tal, preciso de ajuda. Que delícia. Então, assim, infelizmente, parece loucura, mas é a realidade, tá? Maleta de matar monstros e demônios, né? Você tem até o Van Helsing usando essas maletas aí em filmes, né? Ficção imitando a realidade. Vamos lá. Uma pesquisa realizada para recuperar imagens do passado, mesmo fundamento do projeto do Bigodudo, capaz de fotografar o passado, né? O projeto do Bigodudo, ele também conseguia ver imagens do passado, tá? Com base no princípio de que as ondas visíveis e sonoras são energia e, portanto, não são destruídas. Eu não sei em qual ordem vou publicar os vídeos, mas eu fiz uma série chamada Cosmologia Bíblica, onde eu explico que o universo é quente, ele é energético, que tudo é energia. Tudo é energia. E aí, o que acontece com a energia? Ela se transforma. E os caras construíram um equipamento para pegar essa energia transformada e retransformar em lembranças. Tá bom? É o que eles fizeram aqui. Permitindo, assim, ver e ouvir os eventos que ocorreram um século antes. Essa invenção foi chamada de cronovisor. De acordo com essa teoria, a máquina funcionou através de detecção de imagens que estavam flutuando no espaço. Algumas observações, né? Do grego, né, significa crono, significa tempo, e visor, visor, né, visor do tempo, seria uma tela em que é possível ver todos os eventos do passado. Tá, vamos lá. E também, né, existe um deus, um semideus chamado Cronos, né, que é a personificação do tempo. Eles chamam de entidade, né, mas na verdade são anjos, né? Cronos e Tronos é a mesma porcaria, meu irmão. Cronos é seres que têm o poder do tempo. E Tronos são os anjos que são a carruagem de Deus. Deus, ele vai pro passado, vai pro futuro, vai para qualquer lugar. E a carruagem de Deus o acompanha. E essa carruagem de Deus são os anjos chamados de anciões. Que, né, na Bíblia são 24 anciões, mas são retratados como tronos. Eles estão sentados em tronos, tá bom? Eles têm a percepção do espaço-tempo, tá? Vamos lá. Padre Benedito alegou ter fotografado as tábuas da lei dada por Javé a Moisés, tá? Javé é uma entidade, não é Deus, tá bom? A destruição de Sodoma e Gomorra e outros episódios marcantes da nossa humanidade. Só lembrando para você que Jesus Cristo é o próprio Deus. Ele esteve presente no povo hebreu, esteve presente na antiga aliança. Mas o ser que esses caras cultuavam, adorando bezerro de ouro, simplesmente apedrejando mulheres, homens, toda essa patifaria que Cristo veio desmentir, quando Cristo mesmo dizia o reino de Deus já está sobre vós, arrependam-se, é porque esses caras cultuavam deuses egípcios, tá? Então esses caras cultuavam deuses egípcios. Eu não sou pastor, padre para te falar, mas esses nomes que eles ensinam aí, nem os judeus querem falar. Pergunta para qualquer judeu se Yahweh é nome de Deus aí. Yahweh é nome de Deus. Pergunta. Os caras mesmo falam que, vocês estão usando o nome de maldição, porque era o nome de deuses egípcios, tá? Só para te avisar. Jesus deriva de Josué, deriva de José. Jesus, inclusive, bifurcou em Jesus, depois virou Yeshus, depois Yeshua. Foi só alterando, mas sempre foi Jesus, tá? Só para te avisar. E quando você morrer, você não vai encontrar Yeshua no céu, você vai encontrar Jesus. Você vai tomar um baita tapa na cara pra você ter aprendido ao que é verdade. Espero que seja salvo, tá? Então, olha só. Aí, simplesmente, tá? De acordo com o Benedito lá, cada um de nós emite milhares de ondas que são presas no espaço-tempo. E é preciso saber como decodificar essas informações para poder ver o passado. Então, né, eles tinham equipamentos que eram capazes de ver o passado, né? Isso não é algo de outro mundo. Muitos militares já usavam isso aí, tá? A gente já falou aqui de 2 experimentos, né? O sino do bigodudo e agora o segredo do Vaticano, né? Vamos continuar. Olha só, essa é supostamente uma das fotografias tiradas, né, com o cronovisor, onde Jesus é visto caminhando com seus discípulos através do tempo, tá? Então você vê aí mais ou menos a imagem de Jesus. A descoberta de cronovisor seria um salto incrível para a humanidade, como aparelho tão revolucionário que, além de ser uma máquina atualmente avançada, capaz de ver o passado, era também possível ver o futuro. Aí eu já duvido. Porque se você vê o futuro, você pode alterar ele. E se você pode alterar o futuro, então a visão é incerta. Né? Mas ver o passado não tem problema disso, porque já foi registrado, tá? Vamos lá. No episódio Rick and Morty também fala sobre essa pedra de visão
que é possível ver o futuro, né? Então você vê a ficção imitando a realidade. Fala sobre a pedra da visão, que é possível ver o futuro. Nos Vingadores, nós temos aí Hulk e Tony Stark criando Visão, tá? Joia, que é possível acessar lembranças e memórias, né? Então o Visão, o super-herói Visão, ele tem uma joia amarela lá, não sei, laranja, amarela, que é possível acessar lembranças. Que delícias, né? Adivinha, né? Ficção imitando a realidade. A notícia foi publicada no jornal tal, né? Corriere Dominica. Realmente foi um excelente jornal, publicou muita coisa, tá? E dia 3 de maio de 1972. A notícia apareceu em alguns jornais espanhóis. 3 meses após a notícia, veio à tona com a fotografia da imagem de Jesus. Então, assim, eles falaram que conseguiam acessar memórias do passado, ninguém acreditou neles. Quando veio a imagem de Jesus, olha o que aconteceu, tá? O Papa e o Domo Vaticano, né, o Domo Vaticano deram ordem para confiscar a invenção. Então, o Vaticano chegou lá, nesses padres, e confiscou o equipamento. Confiscou. Já que não existe, por que foi confiscado? Ué, se o equipamento é uma mentira, por que foi confiscado? Ué, se é mentira, deixa os caras mentir, só prova, pega o equipamento e mostra todo mundo. Por que teve que ocultar? Tá entendendo? Então, olha só. Eles falaram que essa foto era uma fraude, claro. Não é verdadeiro mesmo, é o diabo, né? É claro, né? Né? A grande meretriz, né? Então vamos lá. Era, na verdade, uma fraude e foi classificado como Secretum Ômega. Classificado, né? Secretum, segredo ômega. Adivinha? Quem que é o ômega? Quem que é o princípio da rabeira e o fim? Então eles classificaram essa imagem como Secretum Ômega, né? Segredo da criação, né? E deram, olha que coisa interessante, o nome mais peculiar para a imagem de Jesus, né? Que delícia! No entanto, anos depois, né, antes de morrer, o padre até o último suspiro de vida, tá, acusou a Santa Fé de ter sequestrado a invenção. De acordo com o padre, era fascinante e perigosa ao mesmo tempo. Então o padre, até o último suspiro, estava defendendo que, de fato, eles conseguiram ver a imagem de Jesus ali. Que delícia! Então você acha que não? Inclusive tem quantos filmes não tem com essa cadeira aí, ó? Que os caras conseguem ver o futuro e o passado. Então você vê que delícia que é essa imagem. Que delícia, né? Então simplesmente esse é um dos inúmeros e milhares segredos que o Vaticano esconde. Meu irmão, olha só, nós só falamos de um. Quantos tesouros, segredos estão escondidos no Vaticano? Meu irmão, você consegue imaginar que o Vaticano é um país tão pequeno, tamanho de um bairro, menor que um bairro? Acho que tem a população do Vaticano que é 5 mil habitantes. Você consegue imaginar os segredos que ali se escondem? Pois é, muitos dizem que a Arca da Aliança, as tábuas, tudo está lá escondido. Eu não sei. Mas olha só, o Chronovisor, tenho certeza que está lá. Porque foi confiscado pelo Vaticano, né? Então você vê aí, né, que o Vaticano no passado, os padres, eles tinham outros... Meu, padre... Só para tu ter uma ideia, o Benedict do lado de Albert Einstein e Van Braun. Você não acha que o Vaticano estava desenvolvendo ciência? O Vaticano não estava desenvolvendo... Sabe, quem estava à frente do seu tempo? O Vaticano. Por quê? Porque ele sabia da verdadeira história da humanidade, que é a história bíblica, né? Então os caras estavam à frente do seu tempo. Não estou babando o ovo do Vaticano aqui, não estou dizendo que os caras sabiam demais. E sabem demais, tá bom? Bom, a parte 2 agora, ela é extraordinária, tenho certeza que você vai gostar. Vou ficando por aqui, sou Humberto Voltz, e acompanhe o Telegram para você poder participar e assistir a parte 2. Forte abraço.